Boa noite, dia 2 de junho de 2020, terça-feira. Hoje é dia da aula do curso preparatório da EC e o tema de hoje é a terapêutica espírita e provas e tormentos voluntários. É o tema de hoje, né? Então daqui a pouquinho, em 3 minutinhos a gente vai começar. Nós vamos utilizar, né, a apostila do curso e vamos utilizar como preparação de ambiente o livro Pão Nosso, na mensagem 72, que é Contempla Mais Longe, tá? Do livro do Emmanuel, Chico Xavier com Emmanuel. Ô Dimas, tudo bem? Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Acho que a Diana também. No celular eu não consigo ver muito bem não. Deixa eu ver aqui no... Sandra Pontes. Tudo bem, Sandra? E hoje a gente vai abordar, vai fazer essa aula de hoje, mas também vamos conversar um pouquinho, porque infelizmente hoje dois jovens aqui em Itaquá, dois adolescentes, eu não vou citar nome por respeito à família, são pessoas próximas, então não vou citar as famílias, mas vou citar só o caso para a gente conversar. Dois adolescentes que vieram a cometer o suicídio por, né, várias situações. Então hoje também, durante as nossas preces de início e de final, também vamos vibrar pelos familiares, por eles e pelos familiares, para que os amigos espirituais reconfortem a família. A Rosa também está aqui, mais Kátia, Cristina está aqui, o Edson Guardinho, o Dimas, a Rosa Maria também está. O Dimas, colocamos seu nome nas vibrações, a Kelly também está aqui, né? Então por isso eu não vou citar os nomes desses garotos, né? É um casal, um menino e uma menina, não são próximos, mas são conhecidos. E a gente vai conversar um pouquinho, vai cair... boa noite, né, Kátia? E isso vai cair dentro do tema que a gente vai conversar hoje, que é a terapêutica espírita e nossas provas e tormentos voluntários. Sim, é bem complicado, Kelly. Eu desde o início eu venho falando... Boa noite, Rita, tudo bem? Eu venho falando dessa minha preocupação, muito maior minha preocupação nessas situações do que propriamente com as outras situações, com o vírus e tudo isso. Por que essa minha preocupação? Porque o vírus, todo mundo está trabalhando com as vacinas, com o medicamento. Nós temos aí hoje no Brasil mais de 231 mil pessoas aí que superaram essa doença. Tem mais 300 e poucos mil, mais 200 e poucos mil que estão batalhando aí para superar. Mas a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e os suicídios, eles matam muito, muito. E hoje eu fiz um comentário, antes de a gente começar aqui a nossa atividade, passei até no grupo do WhatsApp falando sobre isso, né? De como a gente muitas vezes quer conversar, desabafar, sabe? Falar alguma coisa e a gente entra em grupos do WhatsApp, vários grupos aí. Falei isso ontem, estou repetindo hoje, e a gente não tem retorno, as pessoas não falam, né? E a gente vai guardando. Sim, Diana, é bem complicado. A gente vai guardando essas emoções, vai guardando esses sentimentos, e muitas vezes essas tragédias vão acontecer dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? São dois jovens de 16, 17 anos, na flor da idade, né? E que não aguentaram, já estão, pelos alguns relatos, já estavam passando
por alguns problemas já fazia algum tempo. Então é preciso, é fundamental a gente se preocupar muito com isso. Por isso a minha preocupação com essa situação, por isso que eu estou criando esse projeto Girassol, para a gente fazer esse acolhimento, para ajudar, porque é muito doloroso, a família sofre muito, em vários sentidos, né? Você, quando tem uma pessoa que morre por uma doença, é uma dor, né? É uma dor, mas é uma dor que você sabe que não foi culpa tua, né? Porque uma doença acontece, pode ser qualquer um. Mas o suicídio, ele provoca nos familiares uma dor, um sentimento de culpa, mesmo não tendo culpa, um sentimento de impotência muito grande. Então a gente tem que se preocupar muito. Boa noite, Cristiane. Saudades, Cristiane. Zineide também, boa noite. Diana, boa noite. Está gostando dos livros, Diana? A Rita Mel também. Saudades, Rita, faz muito tempo que a gente se vê. Então essa é a minha preocupação. Mas hoje é o dia da nossa aula aqui, da aula do curso, e a gente vai, dentro do texto aqui, tentar entender um pouquinho dessas situações que nós enfrentamos na vida, né? Então, como terça e quinta-feira são algo específicos, a gente sempre começa com uma preparação de ambiente, uma prece, e termina com vibrações e prece, né? Então eu vou convidar vocês que participem agora da nossa preparação de ambiente. O que é a preparação de ambiente? Momento em que eu vou relaxar no pensamento, deixar aquilo que está me atormentando, me dificultando de lado, respirar fundo, me tranquilizar e me preparar para a atividade que eu vou fazer hoje. Então nós vamos levar o nosso pensamento à espiritualidade maior, na figura de Jesus, agradecer os amigos espirituais que estão aqui presentes, os alunos da classe espiritual que também nos acompanham toda semana, que vêm aqui nesse lar, dar a sustentação, o apoio, a inspiração, para que a gente não pare com o trabalho, que a gente não pare com a divulgação do bem, e que a gente possa, durante os minutos que vamos ficar aqui, passar por um tratamento espiritual através dos amigos espirituais, que a gente receba aquilo que necessitamos espiritualmente para reforçar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, reequilibrar nossas energias, para que ao término dessa reunião estejamos mais calmos, tranquilos e fortalecidos para a noite que virá e para o próximo dia. Que assim seja. Então eu peguei aqui um texto do livro Pão Nosso. Eu gosto muito porque eu acho muito interessante esse livro dessa coleção Fonte Viva, né? Então eu uso muito os livros da coleção Fonte Viva. Esses livros aqui, gente, olha, você pode baixar gratuitamente pela internet, entra lá, coleção Fonte Viva, e você pode baixar gratuitamente todos esses livros aqui, tá? E ter mensagens a qualquer hora, a qualquer momento, para vocês lerem, refletirem e pensarem. Então na mensagem 72, Contempla Mais Longe, começa assim: porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Jesus, Lucas 6,38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória, além túmulo, pertence exclusivamente a ele e aos que se afeiçoam. Para os sábios, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o seu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que colhes na consciência. Se preservares na cólera todas as forças em torno te parecerão iradas.
Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que te invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixas no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga está sempre em tua apreciação. Aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicaste à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então aqui nesse texto é interessante porque diz exatamente isso, né? Que a vida é aquilo que você enxerga, do jeito que você enxerga. Se você tiver olhos para ver as coisas boas, as coisas positivas, as coisas alegres, assim te parecerão as coisas. Se você não consegue ver a beleza no mundo, se você não consegue ver a alegria no mundo, o mundo feio e triste será. Então a gente precisa começar a olhar o mundo, ver as coisas da natureza com outros olhos, de uma forma diferenciada, com uma forma de que traga para a gente um sentimento de alegria, de compreensão daquela hora e daquele momento. E isso tem muito a ver com essa terapêutica espírita. O que é essa terapêutica espírita, né? Então ele começa aqui o texto dizendo o seguinte: pergunta Allan Kardec aos espíritos: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Eles respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser feliz quanto se pode ser na Terra. Poderíamos concluir assim que a reencarnação funciona como meio de cura dos nossos males e a reparação dos danos passados, além de nos dar condições para o fortalecimento moral necessário para o enfrentamento das inevitáveis provas que temos de sofrer. Então, o que quer dizer isso? Dentro da nossa visão, primeiro, o que é prova, o que é expiação? Prova é quando eu, antes de reencarnar, eu digo assim: olha, eu quero voltar para lá e quero colocar a prova, eu quero fazer algo que mostre o quanto eu evoluí dentro da caridade, dentro da fraternidade, dentro de algum campo que vai trazer benefícios à Terra. Então eu venho como uma prova. E as provas é uma escolha. Eu escolho as minhas dificuldades, eu escolho os meus problemas, eu escolho tudo. É como um pai e uma mãe, né? Quando o seu filho está para reencarnar, você e o seu esposo, você e o pai dessa criança, vocês se encontram na espiritualidade junto com esse ser que vai reencarnar, e é colocado para vocês: ó, essa criança vai vir assim, com esse problema, com essa dificuldade, com essa situação. Vocês aceitam ele como filhos? Isso é uma prova. Às vezes a pessoa vem com uma doença, vem com uma dificuldade locomotora, vem com um monte de problema de comportamento, e aquele casal, ele tem como prova, qual é a prova dele? É aprender a lidar e dar condições para que aquele ser que vai reencarnar tenha uma expiação. O que é uma expiação? É que ele resgate os débitos dele, as dificuldades que ele teve no passado, e a tua prova é o que? É sustentá-lo, dar condições, educação, formação, para que ele supere esses problemas, né?
A Graziela está falando aqui, né? Eu não queria colocar o nome, mas a Graziela é conhecida da pessoa. Peço que vibre, né? Pela minha colega, o filho dela. Graziela, a gente já hoje nas nossas orações, nós já colocamos o nome dele e dela, né? Nas vibrações, e vamos continuar vibrando tanto pela mãe, pela família, quanto por ele, tá? Vai estar nas nossas orações. Então, voltando por isso, então o pai e a mãe, quando vai lá e conversa, e ele aceita a reencarnação, aquilo é uma prova. A expiação é quando vamos colocar novamente o pai e a mãe, é quando você vai e você reencontra uma pessoa que em determinada vida você e o teu esposo, você e o pai dessa criança, vamos dizer assim, de alguma forma prejudicou a existência dele, né? Ele era para ter realizado algumas coisas e vocês, por algum motivo, não permitiram. Então você vem com uma expiação, você vai recebê-lo como filho e vai ter que aprender com todas as dores que ele passou, né? Então você vai ter que vir aqui reparar o erro do passado. Então prova é algo que eu me prontifico a fazer, com todas as dificuldades, com todos os problemas e com todas as dores que aquilo ali vai me proporcionar. Expiação é o resultado de atitudes impensadas, comportamentos inadequados que geraram problemas com as pessoas, dificuldades, né? Geraram perturbação nos espíritos e em você mesmo. Então é mais ou menos isso que é expiação e prova. Então, mas ele fala assim também, que a gente, apesar desse mundo não ser um mundo para a gente ter a felicidade plena, cabe a nós fazer desse mundo, viver nesse mundo, a melhor, o mais feliz possível, né? E como é que é essa felicidade? É quando eu compreendo a minha prova, quando eu compreendo a minha expiação, portanto eu compreendo os motivos pelos quais eu estou passando por aquilo. As dores, os sofrimentos, as amarguras, eu compreendo aquilo e entendo que aquilo vai ser uma forma de eu resgatar, de eu melhorar e de eu crescer. Então eu me sinto feliz de estar trabalhando para a minha melhora, a minha e de outras pessoas. Com essa visão, as minhas dificuldades, elas diminuem. Por quê? Porque a espiritualidade, ela leva muito em conta o bem que é feito. Ela leva muito em conta o trabalho que é realizado. Então, muitas vezes, vamos dizer, uma dívida que era muito grande, com o trabalho que você realiza, com a compreensão do momento, com as suas preces, com a sua mudança de comportamento e de vida, essa dívida diminui muito. Então eu não preciso daquele sofrimento gigantesco, aquilo vai diminuir muito. Então a minha dívida diminui, né? Então para a gente a reencarnação é um processo terapêutico, um processo de cura, né? É de refazimento. Então muitas dores que a gente vive aqui, muitos momentos tristes que a gente vive aqui, é uma reparação, é uma melhoria do espírito. Então essas dores que aqui nos machucam tanto, quando retornamos à espiritualidade, é um remédio que tomamos que nos faz crescer muito, nos melhora muito como seres humanos. Então ele continua aqui, né? A doutrina espírita explica-nos que todas as infrações que cometemos contra as leis divinas são as causas de muitas doenças, desequilíbrios e sofrimentos, crimes, vícios, uso de tóxicos, tabagismo, alcoolismo, sexo desvirtuado, além da fixação em pensamentos, sentimentos e imagens mentais inferiores e negativos, geradores de danos ao nosso perispírito. Quando o corpo adoece, é sinal de que o espírito já estava doente. A cura para tantos males depende do bom uso do livre-arbítrio e da consciência de que antes de termos um corpo, somos espíritos imortais e que, portanto, continuaremos vivendo após a morte física. Dentre tantas doenças que a humanidade enfrenta atualmente, podemos destacar, além das viciações pelos tóxicos, a AIDS, doença moderna causada pela contaminação pelos vírus HIV,
enfermidades são causadas pela invasão microbiana, né? Dizia André Luiz. Elucida-nos. Excetuadas os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela redição de desequilíbrios, seja estabelecendo perturbações em prejuízo de outros, plasmam nos tecidos fisiosomáticos que nos constitui veículo de expressão. Então o que está querendo dizer aqui? Então que a maioria das doenças da dificuldade que nós vivemos nesse mundo, tirando para falar a questão de higiene, tudo, elas são provocadas pelo nosso comportamento, pelas coisas que nós vamos criando na nossa própria vida. O vício, o uso de álcool, uma vida sem controle, os maus pensamentos, as más atitudes, a depressão, a ansiedade, tudo isso, esses pensamentos vão plasmando no nosso organismo doenças e fazendo assim que ele fique mais suscetível às várias doenças do corpo e da alma. Podemos dizer que a prova seria a ação e a reação seria a expiação ou reparação de vidas passadas. Sim, Dimas, é por aí, né? A questão é bem por aí. Então, a ação e reação. Para toda ação há uma reação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas atitudes, porque elas vão gerar lá no futuro, nada no universo fica impune. Todas as nossas ações provocam reações. Nossas ações provocam situações que elas precisam ser reparadas. Então muitas vezes eu faço coisas aqui, isso não é nada, mas vão gerar naquela pessoa dor, sofrimento, angústia, perdas, né, que precisam ser reparadas, precisam ser resolvidas. Todos nós trazemos dentro de nós histórias muito antigas do passado. Mas Deus é muito bom com a gente. Ele só vai cobrar, vamos dizer assim, uma dívida nossa na hora que nós temos condições e preparo para ressarcir essas dívidas. Ele nunca vai cobrar antes. Da mesma forma também, que você já pode reparar isso. Você passa alguns momentos na tua vida que são muito críticos, muito difíceis, e parece que você não vai conseguir superar. E aí, do nada, aquele problema some. Já reparou isso? Some. Para de existir. Mas, posteriormente, depois de algum tempo, ele retorna. Né? Deus te dá um tempo para você se refazer, se preparar, porque vai voltar. Vai voltar a correção. Mas não a gente tem que entender o seguinte, a gente não vê como pecado ou punição. É a minha consciência, o meu livre-arbítrio. Eu percebo o erro que cometi, eu percebo as coisas que eu causei, e eu mesmo peço, olha, eu quero reparar tal erro. Vamos trazer assim uma coisa assim que fique mais clara. Muitas vezes eu estou aqui encarnado, eu estou passando um momento difícil, de sofrimento e dor, aí eu peço para Deus, tira de mim esse problema, tira de mim esse peso na minha consciência, me livra disso. Eu fico pedindo, mas as coisas, mas não sai, né? Isso eu estou acordado. Na hora que eu vou dormir, lá na espiritualidade, eu chego para os meus amigos espirituais e falo, olha, não ouçam essa prece, não me ajudem, deixa eu passar por essa dificuldade, eu preciso passar por isso. Não é Deus que nos esquece. É nós que na espiritualidade falamos, eu preciso passar por isso. Não ouçam o meu pedido. Não aliviem, eu preciso disso. Então é um pedido meu
até mesmo as grandes dores, eu peço para quê? Para que eu tenha a dignidade, para que eu tenha as condições de reparar no futuro esses problemas. Tá dando para entender o que eu estou colocando? É algo meio assim, meio fora do padrão que normalmente as pessoas fazem, né? Mas a terapêutica espírita, ela é feita através do processo de reencarnação, através das dificuldades, dos problemas que nós estamos vivenciando. Muitos de nós que estamos aqui hoje escolheram reencarnar nesse período para trabalhar nesse período de pandemia, para estar aqui hoje junto aos seus irmãos, para auxiliar. Eles não pediram, falaram, não, olha, vai ter a pandemia ali, deixa eu reencarnar depois passar isso. Não, é um pedido. Olha, vamos passar por isso, muitos de nós vamos sofrer dores, vamos reencarnar, mas vamos retornar melhores. Vocês vão ver daqui a algum tempo a quantidade de nascimentos que vão ter, né? Isso está na Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis segundo o Espiritismo, que ele coloca bem isso, né? Quem puder ler a Gênesis capítulo 18, que é o último capítulo da Gênesis, que ele retrata muito bem esse momento que a gente está passando aqui, inclusive dessas dores que nós estamos passando, e logo em seguida as mudanças que isso vão provocar. Mas as mudanças vão acontecer no momento que eu compreender de fato, né, o meu papel aqui na Terra, o meu papel naquilo que estou vivenciando. Então a terapêutica espírita, ela acontece através da reencarnação, através das vidas que nós vamos vivenciando. E é isso que nos traz o progresso e traz a nossa melhora. Aí ele vai continuando aqui e diz o seguinte, né? Outra grave problema atual é a depressão. Apesar de ser tão antiga quanto o homem, ganhou hoje panorama de epidemia mundial. Atingindo todas as faixas etárias e classes sociais, caracterizando por uma tristeza profunda e prolongada. Desde os primórdios é conhecida por melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busque neste mundo, diz o espírito François de Geneve. Então, ou seja, esse sentimento de... Boa noite, Neide, tudo bem? É maluco, né, Diana? Mas é por aí. Então, essa depressão que a gente sente é o espírito que percebe o quanto que ele perdeu de tempo em várias outras encarnações, o quanto ele se perdeu, e isso traz um sofrimento, uma dor, e ele sente a necessidade de se libertar, né? A necessidade de não continuar em frente. É uma fraqueza espiritual que precisa ser auxiliada através de carinho, de compreensão, através de fortalecimento, para que ele supere esse problema e dê continuidade à sua existência. A Graziela falou o que aqui? Também acho a melhor coisa resolver. E me lembrei da história que Chico contou sobre o filho de uma mulher que ia perder sua perna, né, um suicida. Ele pede que, se por algum momento ele for retirar de novo da sua vida, ele pede a espiritualidade para não deixar. É essa mesmo essa história, Graziela. Nós precisamos disso, sabe? Isso daqui pra gente é um grande remédio. Essa situação toda, esse medo que nós estamos vivendo, essa ansiedade que estamos vivendo, é um grande remédio para a nossa fé, para as nossas crenças, sabe? É um fortalecimento para aquilo que acreditamos. As dores e as amarguras que sentimos aqui, elas vão ser o bálsamo na espiritualidade.
porque você superou uma dificuldade, um problema. O problema no suicídio, o que acontece? São dois problemas, vamos dizer assim, complexos. Primeiro é que você não conclui a tua prova, a tua expiação nessa vida. A tristeza, a amargura, um monte de coisa não te permite você chegar ao final dessa existência. E isso, é claro, você vai atrair para você muitas vibrações negativas, muitas influências negativas. Esse é um problema. O outro problema é o que acontece. Você, quando vem para cá, vamos supor, eu vim para cá para viver 70, 80 anos. E aí aos 30, 40 anos eu cometo suicídio. Eu tenho 40 anos de energia vital, né, sobrando. Essa energia vital, ela vai ficar no meu perispírito. Ela não vai completamente para o mundo espiritual. Então, eu vivo encarnado, essa energia ela passa rápido. Mas eu desencarnado, esses 40 anos de energia demora muito. E é um sofrimento, é uma dor muito grande. Então tem muitas vezes a pessoa fala, vou me matar, vou cometer suicídio, porque eu quero encontrar uma pessoa amada minha que morreu. Você não vai encontrar, infelizmente, né? Você não vai encontrar essa pessoa. Você vai sofrer ainda mais, porque você não vai encontrá-la, e ainda vai ficar com esse, vamos dizer assim, esse reservatório de energia ainda, durante muito tempo, até esvaziar. Até você poder retornar à espiritualidade, até você poder refazer todo o teu processo reencarnatório. Então é por isso que a gente tem que se preocupar muito com as pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com tendências suicidas, tanto para ajudá-las, como também para ajudar as famílias, para que elas consigam terminar o seu processo evolutivo. E isso vai entrar no nosso tema, que é o quê? Né? Que é as provas e tormentos voluntários. São as provas, né, e as dificuldades que eu escolho, não me são impostas. Então eu escolho muitas vezes vir num local com maior dificuldade, com maior problema. Eu poderia até, vamos dizer assim, ter uma vida aqui na Terra com mais benesses, com mais benefícios, com mais tranquilidade. Mas em vez disso, eu escolho o trabalho. Porque quanto mais eu evoluo, quanto mais eu aprendo, mais eu quero trabalhar. Na evolução espiritual, em que dimensão estamos? Ó, vamos colocar assim. A gente divide espiritual, os mundos em mundos primitivos, né, onde a vida está surgindo. Então quando você começa começa a existir a vida naquele planeta, vamos dizer assim. Então é um mundo primitivo. Depois esse mundo primitivo ele vai evoluindo, né, os seres vão evoluindo e vão para o mundo de provas e expiações, que é onde nós estamos agora. O mundo de provas e expiações, onde a expiação é o resgate dos erros, dos problemas que criamos, e as provas são as dificuldades, as coisas que nós escolhemos para nos aperfeiçoar. Então estamos nesse segundo nível de prova e expiação. Existe o mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É um mundo onde o mal ainda existe, mas em muito menos quantidade, manifestação. Onde as doenças existem em muito menos quantidade. Porque o espírito já está mais evoluído. Então as doenças são menores, a violência é menor, o ódio é menor. É o mundo de regeneração. E existem os mundos superiores, né? Onde os espíritos mais evoluídos habitam. Nesse mundo não existe essas provas, né, essas expiações, mas eles vêm para cá, né, como vão pegar as figuras de Cristo, né, eles vêm como missionários, são espíritos missionários que vêm com missões de evoluir o mundo, de levar esses mundos mais primitivos, mais antigos, mais duros, né, a uma evolução. Então são os espíritos missionários que vêm trabalhar aqui na Terra. São espíritos que normalmente vivem uma vida nem sempre muito longa, eles trazem uma mensagem muito profunda de transformação e retornam para o seu mundo, seus mundos, e vão trabalhando.
A gente precisa entender que na espiritualidade ninguém evolui para ficar de férias. Todos evoluem para trabalhar. E ninguém foge. Eu vou evoluir, vou ficar ali só tocando arpinha, no paraíso. Não. Quanto mais evoluído, mais eu quero ajudar, mais eu quero trabalhar para o bem dos meus irmãos que estão ainda nesse processo evolutivo. Aí eu venho para esses mundos, aqui me torno mártires, né? São os mártires que vêm trazem suas mensagens, evoluem o mundo e muitas vezes acabam saindo daqui porque são incompreendidos através de violência. Tá dando para entender qual que é o estágio? Então nós estamos nesse estágio, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? Nós evoluímos nos últimos anos demais no nível intelectual, no nível tecnológico. Evoluímos muito. Se a gente pegar de meados do século XX, né, depois da Primeira Guerra Mundial, até o final do século XX, a gente deu um pulo muito grande. A gente saiu da época da carroça, da locomotiva a vapor, nós saímos para os foguetes, né, interplanetários, nós saímos para investigar o mar profundo, nós lançamos sondas espaciais, nós hoje fazemos operações usando equipamentos um num país, o paciente em outro, mas nós não evoluímos ainda moralmente, né? A nossa parte moral ainda não está muito bem evoluída. Somos seres que temos uma intelectualidade, uma inteligência muito grande, mas moralmente ainda a gente está muito debilitado. Então nós estamos caminhando para esse mundo de regeneração. Como é que a gente muda isso? É nesses momentos que nós estamos vivendo agora que é feita a seleção espiritual daqueles que vão ficar nesse mundo de provas e expiações, daqueles que vão ser alçados para esse mundo de regeneração, né? Então como é que vai ser feito isso? Então é aquele que aprende a ser mais solidário, mais caridoso, mais fraternal, se preocupa mais com a qualidade de vida das pessoas, com o bem-estar das pessoas, aquele que tem menos preconceitos, menos ódio no coração, vou dizer assim. Esses seres são mais preparados para esse mundo de regeneração. Aqueles seres mais vingativos, com mais ódio, com a vida desvirtuada, eles têm mais dificuldade para chegar lá. Chegarão também, mas... Então, nesse período agora que estamos vivendo, é uma preparação para que a gente tenha condições de, daqui a algum tempo, termos um mundo de regeneração. A gente vai perceber a mudança olhando as crianças, como as crianças estão nascendo hoje, né? Vamos pegar um exemplo. A criança antes nascia de olhos fechados, hoje já nasce de olho aberto. Antes demorava um ano e pouco para andar, hoje com 3, 4, 5 CV já estão andando. As crianças já têm uma compreensão de mundo muito maior do que a nossa. Então está vindo ainda um grupo espiritual mais evoluído. E nós que somos de uma geração, vamos dizer assim, mais antiga, nós vamos retornar à espiritualidade, vamos desencarnar daqui a algum tempo, e lá na espiritualidade vamos ser preparados para voltar para um mundo de melhor qualidade, um mundo de regeneração. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Não, é muita loucura assim, né, na cabeça das pessoas. Então, essas provas e tormentos voluntários, eu escolho o sofrimento, eu escolho a dor, né? Voluntariamente. Eu quero passar por essas dificuldades, eu quero enfrentar essas dificuldades para que eu possa melhorar como espírito, porque eu possa alçar voos maiores na espiritualidade, para que eu possa ter condições melhores na espiritualidade para ser um ser humano melhor, né? Um ser espiritual melhor. Tá dando para entender? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação aí para que a gente possa conversar, tá? Porque eu sei que o tema ele é muito complexo assim para quem não está muito acostumado com esse tema, né? Então, no curso preparatório nós vamos introduzindo as pessoas nesse conhecimento espírita, como o espírita vê o mundo, como o espírita vê a formação do universo, como é que o espírita encara. O Topete está aqui, a Neide, o Santos, Major Santos, Sandra, né, a Karina.
Então, eu sei que se vocês tiverem alguma dúvida, para que eu possa explicar, eu estou à vontade aqui, tá? Pode me perguntar que eu respondo para vocês. Quando eu falei agora há pouco, por exemplo, dos garotos aí que infelizmente cometeram o suicídio, né? Antigamente, até muito tempo atrás, o suicídio ele não era nem enterrado no Campo Santo, como o pessoal falava, né? No cemitério da igreja, não podia nada disso. Mas com o tempo, às vezes não era nem lembrado, né? Mas hoje a gente sabe que a melhor forma de você ajudar é através da prece. Então você orar para aquela pessoa, pedir proteção para ela. A prece é um remédio para o espírito desencarnado e sofredor muito poderoso, né? A prece faz com que aquela pessoa, essas crianças índigos, né, o Gazela, o pessoal fala, crianças cristais, tem vários nomes que estão colocando, mas é um processo evolutivo, né? Então, quanto mais eu oro para essas pessoas, quanto mais eu mando vibrações positivas, mais elas conseguem forças para superar a dificuldade. Mas é claro que elas vão passar por um momento de turbulência. E é aí que a prece vai ajudar muito. Tem outra agora que acho que o nome da criança é Diamante, né? Então, Graziela, os nomes que são dados assim por nós, para a espiritualidade, essas nomenclaturas não tem muito significado. Uma outra coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: espírito não tem nome. Ah, como assim? O espírito do Chico, o espírito do Bezerra de Menezes, nós chamamos, né? O Chico, o encarnado, tinha o nome de Chico Xavier. Mas desencarnado, ele é um espírito evoluído, com todo o seu grau de evolução, mas não tem nome, tá? Espírito não tem RG, não tem CPF. O espírito você pode dar o nome que você quiser para ele. Ele não tem nome, aliás, ele não se identifica. Se o espírito chegar se identificando para você, falar, eu sou espírito de André Luiz, eu sou espírito do Chico, sou espírito... Toma cuidado, tá? Porque o espírito com evolução não usa nome. É claro, nas comunicações, por exemplo, igual o Chico recebia para as mães que iam procurar consolo, é diferente, né? Esses espíritos ainda estão em processo de assimilação no mundo espiritual, de acomodação no mundo espiritual, e eles ainda trazem a lembrança da sua última reencarnação, né? Então, da sua vida, tudo que eles eram. Conforme a gente vai evoluindo, o espírito vai crescendo, ele vai perdendo a necessidade da identidade humana, de nome, de sexo. Ele não vai se identificar com homem ou mulher nem nada. Ele é uma energia, um espírito, e ele traz a informação. Então ele tem que se basear hoje na espiritualidade pelo conteúdo da mensagem que ele traz, né? Não é isso, o nome é outra coisa, depois nos falamos. Então depois você me explica, tá, Graziela? Então, essas nomenclaturas que a gente coloca aqui dos espíritos, índico, diamante, tudo, foi uma criação que nós aqui na Terra criamos para eles. Mas na verdade, esses espíritos somos nós daqui a algum tempo, né? É a Graziela daqui a algum tempo, sou eu daqui a algum tempo. Quando a gente retornar para cá, a gente vai chegar aqui, eles vão dar um nome pra gente, né? A gente aqui na Terra ainda sente a necessidade da classificação, né? Da classificação social, de classificação de quem a gente é, de como a gente é, se é branco, alto. Isso é uma necessidade humana, né? Mas isso a gente vai ver depois. Mas o importante, gente, é a gente desenvolver esse sentimento de carinho e de afeto para com a espiritualidade, tá? Tem aqui, ó, no texto diz o seguinte, né? O único mérito em agravarmos nossas provas, buscando sofrimento voluntário, é quando o fazemos com o objetivo de beneficiar o nosso próximo, através do exercício sincero da caridade. Temos o direito e o dever de tentarmos amenizar as nossas provas, buscando sempre uma solução favorável aos problemas ou suportando com resignação as consequências dos males
que não podemos evitar. Fomos criados para sermos felizes e não há nenhum demérito em usufruirmos as coisas materiais, desde que façamos sem excessos e apego excessivo. Como alcançamos então a felicidade relativa? Pergunta Kardec. Existe, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E eles respondem: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, quando eu escolho um sofrimento, eu tenho que ver se aquilo, esse martírio, se aquilo vai trazer um benefício para a comunidade, para as outras pessoas, ou é só uma questão meio de vaidade, de mostrar, eu vou lá sofrer. Não, não é isso que a espiritualidade quer. Né? Ela quer que a gente entenda que tudo que a gente faz tem que gerar um benefício para o mundo, para a espiritualidade, para o avanço da vida na Terra. E ao mesmo tempo ele fala, a gente não vem aqui para passar fome, necessidade, tudo isso. Eu não preciso viver na miséria, eu não preciso viver sem algo bom, um certo conforto, mas tudo dentro do necessário, sem exagero. Né? Por exemplo, eu não preciso de 85 casas, não preciso de 25 carros. Para que eu preciso de tanta casa, de tantos carros? Né? Mas eu posso ter a minha casa, ter o meu carro, ter o meu emprego, né? Manter as minhas contas. Eu posso ter uma vida tranquila, posso, mas sempre dentro de uma medida tranquila, calma, sem ganância, né? Sem avareza. Então eu posso ter uma vida boa, posso trabalhar para aquilo, para trabalhar, para ajudar, para auxiliar. Né? Então é isso tudo que a gente precisa entender, ter equilíbrio com as coisas e fazer o bem, né? Sempre procurar fazer o bem. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Né? Esse assunto é um assunto complexo. Né? O bom é quando é presencial, as dúvidas a gente a gente conversa mais, a gente troca mais informações. Né? No virtual fica um pouquinho mais difícil, porque fica só um falando, vamos dizer assim, né? Fica difícil a gente explicar melhor. Mas com o passar do tempo a gente vai trazendo as informações de uma maneira mais detalhada para vocês e mais explicativas. Então eu vou convidar vocês agora para a gente vibrar, né? Orar por nós, por todas as pessoas, e para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos, elevem seus pensamentos à espiritualidade maior, a Jesus, e vamos vibrar pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão precisando, pelas pessoas que estão passando uma dificuldade, um problema, que a gente possa superar essas dores no momento, que a gente possa trazer às pessoas paz, tranquilidade e amor através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. E vamos agradecer a amigos espirituais, aos nossos amigos que estão aí do nosso lado, nos auxiliando, e agradecer a Jesus, que Ele seja o nosso farol, nosso exemplo, a nossa luz, que nos auxilie em todos os momentos, nos trazendo inspiração, fortalecimento e alívio. Que a paz de Deus nos proteja hoje e sempre. Graziela, sim, toda terça-feira é um tema da aula do curso preparatório da EC. Mas você não invadiu não, ela é aberta, todo mundo que estiver aqui online quiser participar, pode participar, sem problema nenhum, tá bom? Você é muito bem-vinda, se quiser participar, ouvir. É que hoje era o tema da aula, por isso que eu me baseei no livro, no material que a gente usa, tá certo? A Cristiane colocou uma frase assim: a verdadeira felicidade habita na consciência tranquila. Concordo plenamente com você. Consciência tranquila, mente tranquila é a melhor coisa que a gente pode ter. E vamos vibrar por essas famílias hoje que estão sofrendo, né? Nas dores que estão passando. Graziela, leva para a família do jovem lá, né, do Vinícius lá, diz para ela que nós oramos por ela, por ele hoje,
no nosso grupo de oração, tanto às 6h30 quanto às 7h30. E vamos vibrar, continuar orando novamente. Dimas, também oramos por vocês, né? A Diana também, né? Todos vocês que queiram oração, é só deixar os nomes aqui, entre em contato que a gente faz as preces. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo na página de vocês. Daqui a pouco eu vou colocar no YouTube para que vocês também possam entrar na página. Se inscrevam lá para que a gente tenha mais visibilidade. O projeto lá, Girassol, está caminhando. Já tem umas coisinhas aí que eu estou fazendo, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, né? Mas são notícias boas, que nós vamos conseguir ajudar bastante pessoas aí com esse projeto, né? E estejam sempre conosco aqui, prestigiando, para que a gente possa juntos superar as dificuldades, os problemas e evoluirmos e crescermos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem amparados aí com a espiritualidade maior, com Jesus, e amanhã estaremos de volta, amanhã quarta-feira com outro tema livre, e na quinta-feira o Evangelho no Lar às 9h também, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã e um grande abraço em todos vocês.